Estamos esperando por vocês. Vem comigo, vem com o professor Wagner. Vem com a gente. E depois você vai me contar. De maravilhosos, maravilhosas, que alegria estar aí mais uma vez na sua sala, na sua casa. Você está me permitindo estar aí com vocês. Gratidão do mais profundo do meu coração. Vamos nos conectar? O som do sino, aquilo que o melhor da Elizabeth Souto vai ser trocado com o melhor de cada um de vocês que estão aí do outro lado da tela. Hoje, com tantas informações, com tantos atendimentos online, ninguém vai duvidar desta energia que nos une. A partir do momento que você escolheu estar aqui, eu fico muito feliz. Vamos lá ao som do sino para conectar a minha alma com a sua alma. E aqui uma querida, uma amiga, uma colega de trabalho, mas muito mais do que isso. Ela é uma daquelas que eu posso chamar de irmã amiga, nesse vocábulo que o Aurélio vai se arrepiar de ouvir, mas que ele existe porque eu criei para algumas pessoas que estão em torno de mim e que se eu faço algum sucesso é porque eu tenho parceiras como a Márcia Dantas. Boa tarde, Márcia. Gratidão por você estar aqui comigo nessa fase diferentona da Dona Elizabeth. Muito obrigada, Fase nova, Mar. né, Beth? Fase nova, né? fase nova. Diferente, né? Boa tarde a todo mundo que está conectando aqui com a gente, né? Ou que vai assistir o programa depois. Esse programa que está um sucesso, né? Eu tenho acompanhado aí você. Fiquei muito feliz, né? Então, assim... eu sempre torço pelas pessoas, né, que desejam realizar os seus sonhos e ver você, como diz você, né, literalmente você está a cara da riqueza nessa TV. A cara aqui, da né? riqueza, né? Porque imagina, né, se as pessoas em casa hoje têm uma tela de mais ou menos aí 40 polegadas. Olha lá como que a gente tem a cara da riqueza. Até com a Elizabeth Souto na pista. Hoje você clica no YouTube lá, já entra automático lá. Se você colocar tudo, Elizabeth né? Souto hoje, o Dr. Google lá, ele já sabe Aparece quem é. direto, Escreveu né? lá, já vem lá Elizabeth Souto. Márcia, as pessoas precisam um pouquinho de coragem para estar comigo. Bom, desse mal eu não sofro, porque isso é bem tranquilo. Aliás, você sabe que desde que eu era adolescente, as pessoas sempre me davam como característica, você é muito corajosa. Você é muito corajosa. E eu não me achava, né? Mas as pessoas me viam com Mas essa agora, coragem. como adulto, a gente vai ressignificando esses adjetivos que nos deram, né, Márcia? Sim, com certeza. Aqui um pouquinho diferente daquilo que a gente já faz. Sim. Eu tinha que criar alguma coisa diferente, porque agora eu tenho um público no horário nobre das 14 horas, né? Então, eu criei uma outra pergunta diferente do que eu já venho fazendo há 2 anos. Claro. Elizabeth Souto desafia Márcia Dantas a me contar o seu melhor. Nossa, o meu melhor. Bom, o meu melhor, eu sou uma mulher, né? Hoje uma mulher madura, mas uma mulher sonhadora, né? Uma mulher realizada, né? Assim, em muitas áreas da minha vida, né? Uma mulher corajosa, ousada, né? Diria até que atrevida muitas vezes, né? Para a vida. Porque hoje eu me vejo essa mulher, eu sou uma mulher que eu sou apaixonada pela vida, né, Beth? E isso, essa paixão que me contagia em estar viva, em viver, eu acho que a vida ela é um dom, né? Então essa paixão é isso que eu levo como missão de vida, de falar tanto sobre essa questão do amor, né? De como a gente pode viver a vida com amor. Né? Muito interessante, né, Márcia? Porque eu conheço o seu trabalho e você é autora de livros, Sim. né? Vou pedir uma licencinha para você para avisar aí os nossos telespectadores, os nossos maravilhosos e maravilhosas, que daqui a pouquinho eu vou fazer o mantra do dia. Criei isso aqui também, Márcia. Eu ganhei esse livro aqui da minha querida Tina Simão. Maravilhoso, É né? um livro de cabeceira.
E como eu disse para você, eu quero conectar com as pessoas do outro lado. Eu quero que elas me sintam de fato quem é Elizabeth Souto. Então, todos os dias a gente faz um mantra e eu peço para vocês pegarem um papel e um lápis. Daqui a pouquinho nós vamos aprender este mantra do dia de hoje. Inclusive, você vai estar registrada nesse livro na página 59. Olha. Então, cada um de vocês tem um mantra. E eu registro aqui, eu gosto dessas coisas de história, né? Daqui a pouquinho eu vou ler lá. Não vai ser esse, vai ser... É esse aí mesmo, Márcia, é isso aí mesmo. Márcia Dantas vai ser o mantra que eu vou homenagear você. Mas aqui também vai um agrado, um porta-treco, aí dentro tem aquele chocolate que eu gosto. Gente, olha isso, né? Ela é demais, né? Como é que a gente vai agradar os amigos, né? Porque para mim você vale ouro. Literalmente, ó. Aqui não tem nada de novidade, né, Márcia? Nós que frequentamos workshops, eventos, e essas coisas de usar algum objeto, um agrado para os que estão conosco é muito comum, né? Nos lugares que a gente frequenta. E você sabe, né, Beth, que assim, essa ideia, né, você falou do mantra aqui, na verdade o mantra você está dando um presente para o telespectador, né? Porque é uma troca, né, Márcia? Nós temos o livro As 5 Linguagens do Amor, por exemplo, e o presente é uma das formas da gente se conectar com o outro, né? Então, quando você pega um mantra desse, quando você me dá um presente desse, né? Você está oferecendo o seu melhor para as pessoas, né? E isso é fantástico, porque hoje você está na TV aqui e fazer esse trabalho de entregar o melhor, o seu melhor, né, para as pessoas. Não é só um programa para você entrar e assistir, mas é um programa para você se conectar e também, quem sabe, contribuir aí para o seu melhor, né? Márcia, porque o que nós estamos fazendo aqui com esta oportunidade que a TV NET, Canal 3, está nos dando, eu falo nos dando porque eu não faço nada sozinha. Você me conhece, assim como você, o nosso trabalho é voltado para pessoas. A gente gosta de gente, né? Então, vamos contar um pouquinho para os meus maravilhosos e maravilhosas lá do outro lado da telinha. Márcia Dantas é o que primeiro profissional? Você é professora, você é escritora, hoje esta jovem, moça jovem, que se diz realizada, é tão interessante, né? Porque você liga a televisão, você tem lá só notícias, que eu não acho ruim, eu acho que nós precisamos nos integrar. Mas notícias de tragédia, né? Coisa pesada. Né? A política, que devia de ser um exercício social, ela atira para todos os lados, você não sabe nem o que você está aprendendo, o que você está desaprendendo. O que é verdade, o que é verdade, o que é mentira. Programas direcionados para as mulheres, muito voltado para aquela caixinha do receita, daquela coisa muito fechadinha. Mulheres hoje são muito mais. Mudou, né? Mudou. As mulheres são muito mais, mesmo que nesse momento elas estão lá sendo mães e tendo a oportunidade de ficar com seus filhos, então agora de tarde ligou lá no canal NET ou em qualquer outro lugar, estando aqui conosco, eu vou primar em trazer pessoas que nem você, que vai poder entregar alguma coisa. Muito interessante, porque eu já conheço o seu trabalho, mas aqui no decorrer desta horinha, que passa muito depressa, Boa, né? Eu quero que você pode fazer perguntas também, porque se você estiver no YouTube ou no Facebook, a produção vai colocar aqui para a gente responder ao vivo. E a Márcia vai se apresentar para você, porque eu sempre brinco, né, Márcia? Coloca aí no seu Facebook, compartilhe o meu programa, para os seus amigos conhecerem você através do que você assiste, né? E vocês aí do outro lado conhecem um pouquinho Elizabeth Souto através de quem eu trago aqui. Claro. Então, conta um pouquinho quem é a Márcia Dantas. Bom, profissionalmente, assim, eu comecei minha carreira, né, muito jovem. Bom, sempre trabalhei, né? Eu lembro, desde a minha infância, Nós somos de uma geração que trabalhar era bom, né? Que não tinha legislação para isso. A minha família, né, eu sou do Ceará, né, Beth? Eu nasci no sertão do Ceará. E então, assim, a gente, na infância, a gente já trabalhava na roça, né? E eu era a filha mais velha ali, então Quando você fala, a trabalhei, gente né? já trabalhava na roça, há quantos anos, Márcia? 3, 4 anos, Já né? a mamãe já levava. Já, porque assim, os meus pais iam para a roça, então a gente ajudava a plantar, né?
ajudava a carpir, a limpar lá. Então, desde assim, eu lembro eu com 6 anos de idade, por exemplo, a minha mãe ia para a roça trabalhar, ela deixava o feijão no fogão a lenha, e eu subia no fogão a lenha para poder colocar ali e fazer o arroz para eles voltarem. Com 6 anos você fazia isso? 6, 7 anos assim. Eu subia lá no fogão, né, para fazer a comida para os meus pais e para os meus irmãos mais novos, né? Que mais ficavam. Novos, que ficavam, né, ali ajudando. Mas então eu sempre trabalhei. Mas assim, hoje, né, profissionalmente, com 17 anos eu comecei a trabalhar com futebol, tive uma oportunidade. Aliás, quero aproveitar aqui para agradecer o Antônio Giroto, que inclusive é daqui de São Caetano, né? É mesmo? É, dali ele é hoje proprietário ali do Adventure Buffet, né, que fica ali em frente ao fórum. E ele foi assim, me deu a oportunidade, né? Eu era atleta na época, jogava futebol lá, e ele me convidou para ajudar o professor, com 17 anos. Com 19 anos eu já estava coordenando e treinando as equipes, né? Tá. Aí, dali Mas a sua formação é educação física, aí, então? Por conta disso, eu fui fazer educação física. Para combinar do que você já estava fazendo e gostando. Achando que eu ia trabalhar com futebol pro resto da vida, né? É mesmo? Eu tinha essa convicção, né? Bom, depois a vida me levou para outros caminhos, né? Eu fui trabalhar na área do lazer, com eventos, aí entrei na área da educação, trabalhei na área do esporte. Aí eu fui fazer a pedagogia, porque eu sou apaixonada pela educação, né? A educação transformou a minha vida e transforma a vida de qualquer pessoa, então eu sou muito defensora da educação, né? Eu acho que as pessoas precisam estudar sempre, é para a vida toda, não é um período, é para a vida toda, porque quanto mais a gente estuda, menos ignorante a gente fica de conhecimento, né? Quando você estuda, quando você, no mínimo, sabe ler e escrever, você decide por você e você não permite que ninguém decida por você. Eu uso muito com a minha sobrinha, eu fiquei na pandemia, eu fiquei alfabetizando ela, porque ela ficou estudando em casa, né? Eu fiquei alfabetizando ela, e eu usava com ela falava assim, tia, eu não vou conseguir, né? Eu falava assim, olha, você vai. Sabe por que é importante você ler? Porque quando você lê, você vai descobrir a magia que tem no mundo, né? E ela falava assim, como assim, né? Eu falei, imagina você olhar para uma placa e você conseguir ler. Imagina você conseguir ir numa rua e você conseguir encontrar o nome dessa rua. Então, quando a gente aprende a ler, a gente descobre a mágica do mundo. Porque com certeza. O mundo todo é letrado, né, Beth? Exatamente, não tem outra forma, Exatamente, né? Bom, aí depois disso, trabalhando na educação, eu comecei a trabalhar com gestão, né? Gestão de eventos, gestão de esporte. Aí montei uma empresa, né? De eventos, na época eu trabalhava com eventos e formação profissional, então eu já dava treinamento para equipes, que é a minha paixão. E agora, recentemente, né, não tão recente, em 2018, eu fiz uma MBA em treinamento e desenvolvimento humano com especialização em coaching, porque era realmente a minha missão, era o que eu queria seguir, treinar pessoas, né? Tá, então hoje o seu carro-chefe é esse? É esse, né? E a Ideal, que eu sou presidente da associação, que foi fundada em 2016, que é a Associação de Incentivo ao Desporto, Educação, Arte e Labor. Ela é uma ONG? Ela é uma organização social, né? Que a gente fundou ela na ideia da gente conectar pessoas através dessas modalidades, através dessas atividades, para que a gente possa transformar a vida das pessoas. Porque assim como a educação transformou minha vida, o esporte também me transformou, Eles andam juntos, né? Exatamente. Então, e esse seu trabalho é um trabalho social e vai paralelo? Isso. Vai paralelo e tudo dá conta, né? Porque ainda, além de tudo, ainda escreve livros. E aí eu fiz, né, na pandemia, né, nesse processo da pandemia, eu escrevi esse primeiro livro aqui, né? Mostra lá, Márcia. Que é Olá. o Imagine Que. Ele é direcionado para as crianças? Para que faixa etária? É um livro infanto-juvenil, né? Aqui a gente trabalha de 5 até 13 anos, né? Até infanto-juvenil. Esse livro tem 3 histórias aqui, bem bacana. A primeira história aqui, Beth, é muito legal porque ela traz sobre memórias de família, né? É uma poesia sobre uma memória de uma neta que conta da avó que fazia giló. Mas você se inspirou na sua própria história, não? Não, esse livro aqui, ele é muito interessante. Estava passando por um processo de depressão. Tá. Né? E eu sempre falei, um dia eu vou escrever um livro, mas... E aí, num domingo de Páscoa de 2020, especificamente, né? Eu estava na minha casa... Bem recente, então. Bem recente. Ele foi lançado dia 7 de setembro de 2020, no meio da pandemia. A gente fez o lançamento drive-thru. É mesmo? Drive-thru. A gente fez o lançamento lá, as pessoas iam de carro,
passava e, olha, para nossa surpresa, foram mais de 100 pessoas para o lançamento do nosso livro, né? Sucesso! Que sou eu, a Ludmila Dorta, né? Que é a outra autora, querida. e o ilustrador é o Felipe, né? E eu estava lá no meio de uma depressão, assim, numa crise de choro, né? E aí, do nada, assim, eu estava na minha casa, levantei do sofá e falei, vou escrever um livro. Sentei na frente do computador e eu escrevi a primeira história, né? Que é O Coelho e a Menina Bonita. Que foi a primeira história e comecei a escrever. Que foi inspiração. Beth, eu falo, foi Deus, né? Eu falo Tá. assim, foi inspiração divina, né? Porque naquele momento, assim, eu queria tirar aquela dor que estava dentro de mim de alguma forma, né? Precisava... Exatamente. E quando eu escrevo, eu fiz um conto de fada, porque O Coelho e a Menina Bonita, ele é um conto de fada, né? Ele sai fora daquilo que se conta do príncipe e da princesa? Ele sai fora porque ele traz ali essa Mas dor. ele não deixa de ser um conto de fada. Não, ele é um conto de fada, mas ele é um conto de fada que ele fala do empoderamento feminino de uma mulher que está em busca dos seus sonhos, Tá. né? Então, assim, o Coelho e a Menina Bonita é justamente essa história de uma menina, de uma mulher que não se sentia capaz, né, de realizar o sonho dela, que ela sempre quis realizar o sonho dela. E aí o coelho, ele recebe a missão, como era o de Páscoa, né? Então, domingo, essa Páscoa tem todo um valor ali, os princípios que você leva para as pessoas. O coelho, ele recebe a missão não de entregar o ovo, mas de entregar para essa mulher, né? Mostrar para ela ali a preciosidade que ela sim, que ela poderia realizar o sonho dela, né? Parece que nós estamos falando com muitas pessoas que estão do outro lado da telinha, né? Que E aí você maravilha, né? fala um livro infantil, mas com essa conotação de assunto de adulto, é isso? Poderoso, né? É? Poderoso, né? Poderoso, né? E a ideia, por que Como um os, livro, como um os livro filmes infantil? da Disney, né? Sim. Os filmes da Disney, sei lá, que a gente vai assistir todos eles, sempre com foco nas crianças, mas ali ele é muito mais filmes com conotação para adultos, né? A história é mais Exatamente. profunda, né? Com certeza. E o livro, ele é justamente infantil, Beth, porque ele tem a intenção de chegar em crianças, porque a gente precisa, falando especificamente do Coelho e a Menina Bonita, né, que é a história, mas as outras também, por exemplo, a segunda historinha aqui que a gente tem, que é o cãozinho, que é o Dr. Velho Casimiro, ele traz a questão da depressão, Tá. né? Do Você resgate. conseguiu colocar um pouquinho da Isso, sua dor em isso. forma de história. Exatamente, né? Então, cada história, a primeira história, ela traz as memórias de família. Tá. A segunda, ela fala sobre a questão da depressão, né? Como que um cãozinho resgata a vida de um idoso que é viúvo e que não quer saber mais de viver, mas um cãozinho que vai parar na sua casa do nada e dá vida para ele novamente, E também né? aí você também está contando a história de muitas pessoas. Exatamente. E aí, o Coelho e a Menina Bonita, que é esse, né? Que justamente para que as meninas, a gente ensine as nossas meninas desde pequenas serem meninas empoderadas, né? Serem mulheres capazes de saberem que elas podem realizar o sonho que elas quiserem, Quando né? Que você elas sejam fala, capazes disso. quando né? você fala dessas meninas, e aí quando você tem essa experiência onde você faz esse trabalho social, você percebe, as meninas muito jovens já sem autoestima? Muito, de crianças, né, Beth? A gente tem visto... Quando a gente fala, aqui você se referiu às mulheres, mas aí Sim. nós podemos se referir às crianças de uma forma geral. A criança, mas falando especificamente das meninas, por exemplo, hoje eu também, né, dentro da Ideal, a gente tem um projeto que a gente atende 400 meninas, Tá. né, De que faixa jogam etária? futebol. A gente tem de 5 até a idade que quiser jogar futebol, né? Que vai até uns 20, 20 e poucos anos? Não, imagina, a gente tem mulher lá de quase 50 anos. É mesmo? Que Quer jogam. brincar de jogar futebol? Eu vou ou levar é você sério? para conhecer o projeto, Ah, Beth, é Maria, maravilhoso. 64 anos correndo lá atrás de uma bola. Nunca me pensei, não. Mas vamos ver o que é esse negócio. Vamos fazer aí. aqui, trazer a Beth aqui, mostrar ao vivo aqui Agora na TV, sim, né, agora gente? a família vai interditar mesmo, amada. A Beth de chuteira lá, Ah, vamos viver essa experiência aí, vamos ver. Ó, vou tirar o salto, ó o colocar salto uma chuteira lá, e vou ó, colocar a chuteira. e marcar um Ave gol pra Maria. vida, né? Porque eu acho que nessa ideia, né? Mas a gente tem muitas meninas, né, Beth? Muitas mulheres, meninas e mulheres. E aí onde nasceu o segundo livro, né, aqui. Ele foi lançado em maio de 2021. Que foi Então, logo bem em rápido, seguida. um Foi. ano e depois já no outro. Aí nessa época você já estava mais recuperada. Assim,
já tinha cuidado disso que você estava passando? Quando eu terminei de escrever o livro Coelho e a Menina, a história, né, do Coelho e a Menina Bonita, eu falei, opa, estou melhorando. Porque até então a depressão, eu não conseguia ler, eu não conseguia escrever, eu não conseguia... Perde a concentração, né? Ela tirou uma série de coisas que eu não conseguia fazer. Então, quando eu terminei de escrever a história, por isso que ele tem um sentido muito especial, porque eu falo que ele foi curativo, meu resgate, né? Foi curativo. Foi né? curativo, né? Então, ter colocado para fora essa história... de mostrar essa menina que... Então, o conto de fada, ele resgata em mim essa coisa da felicidade, da vida, do amor pela vida como eu tenho. Né? Exatamente, né? E aí nasce, né, aqui... Esse livro aqui, por exemplo, ele nasce na pandemia. Você começou aqui falando da questão da violência, né? Que a gente vê muito nas manchetes, tudo. E na pandemia, eu comecei a ver muitas notícias de mulheres, né? Sofrendo violência... mulheres que estavam presas, mulheres que estavam perdendo o emprego porque tinham que ficar em casa e cuidar dos filhos. E aí aquilo começou a me incomodar de alguma forma, né? E eu convido a Valéria Vieira, que é uma querida outra autora também maravilhosa, né? E a gente cria o projeto Mulheres Incríveis, Histórias Fascinantes. Qual é a ideia do projeto Mulheres Incríveis, Histórias Fascinantes? Que é da Ideal, né? A gente cria tudo contido dentro dentro da associação. Desse seu trabalho. Isso. E aí a ideia principal, quando você fala, por exemplo, dessas mulheres que têm baixa autoestima, tanto mulheres, né? A gente vê muitas crianças com baixa autoestima, adolescentes mais ainda, Beth. Nesse projeto que a gente tem, a gente está com muitos problemas de meninas e mulheres com muitos problemas psicossomáticos. Muitos, principalmente na adolescência, meninas que se mutilam. Nossa, meninas, tem assunto assim. Meninas que a gente dá para fazer um programa só sobre isso, viu, vamos ver aqui uns comentários dos maravilhosos aqui. Aqui é o chefe, o Denilson Aleixo, chefe, um show de programa, muito obrigada. Eu só posso estar aqui porque vocês também são um show. Gratidão. Tem mais comentário aí, Eric? O Eric é o que fica lá atrás, lá nos aquários. Olá, baby. José Fernando Pereira, ele é o Fernando Pereira, lá o meu amigo xamânico. Boa tarde, gratidão por você estar aqui. Um beijo no seu coração, Fernando. A Neuma, que é a tia aí, da Márcia. Boa tarde, Beth. Boa tarde, Márcia, Dantas, duas lindas que eu amo. E nós também amamos demais, né? Muito, né? Aqui a Isis Lima. A Isis, ai, minha que amiga, linda, maravilhosas, que linda. Um beijo, viu, sua linda? Boa tarde para você. Essas meninas são maravilhosas, né? São todas parceiras de trabalho? A Isis e a Marla, né? Elas têm uma empresa que chama Manas Vestes. Elas trabalham só com roupa fitness para mulheres. Ah, né? Legal. Muito, olha lá. Parabéns, Isis. Tem mais aí a Azumara, lindeusas, claro, a Azumara, nossa parceira, nossa colega de trabalho, né? Do Espaço Ágina, que me permite fazer... Minha terapeuta, viu, Beth? É sua terapeuta? Tá uma linda, tá em boas mãos. E a Azumara tem um espaço lindo aqui em São Caetano, onde eu uso para fazer os meus atendimentos clínicos. E ela é uma parceira de fato. Um beijo, Zu, te amo. A Isis. Eu e a minha irmã temos o privilégio de ter a Márcia em nossas vidas e super admiramos essa mulher. Só gratidão. Ah, que linda. Imagino que ela, sim. Né? Imagino que sim. Olha lá, o professor Wagner Mello, da nossa escola Elizabeth Souto e Wagner Mello, para a gente fazer o mantra. Vamos tá lá. bom? Eu vou pedir uma licença aqui para você. Vamos fazer o mantra. Então, como é que é? Pegaram aí papel, lápis? Anota Vamos aí, lá. Gente. Então, é assim o mantra. O medo é uma ilusão. O amor é a única coisa real. O medo é uma ilusão. E o amor é a única coisa real. Sensacional. Tem tudo a ver com o que a gente estava falando, né, Márcia? Sensacional. Você vem contando pra gente da sua depressão. A depressão é o medo da vida, né? Agora, inclusive, eu estou escrevendo o 3º livro, né? Que chama Gotas de Amor, a Cura da Depressão. Que é onde eu relato como que o amor me resgatou de fato, né? Vamos acabar lá de dar uma explicadinha ali para os nossos telespectadores. Então, o que significa? Aí está um medo que não é real. O medo não é real. Eu até costumo brincar. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Depois a gente resolve lá na frente o que vai acontecer. O medo não é real. Às vezes, na situação que a gente está, ele é muito real, ele é muito grande, ele é perigoso.
Porém, o amor é o que cura, né? E quando você sente os sintomas do medo, eles, sem dúvida, parece concreto, isso que eu estou falando, né? Mas o seu modo de ver o mundo é afetado pelo medo e a sua energia não oculta de maneira adequada. Então, o que quer dizer isso? Que quando você perceber que o medo está atrapalhando a sua vida, porque essa autoanálise, nós mesmos vamos nos percebendo. O medo começou a atrapalhar. Não, medo todo mundo tem que ter um medinho. Por mais que eu vou querer que você vai com medo mesmo, isso não significa que você vai até o abismo. Nem eu, com toda a minha coragem, com o meu conhecimento em muitas áreas, jamais vou me desafiar o meu medo num abismo. Mas o medo, por exemplo, que eu tive que enfrentar de estar aqui, né? Nem 10 dias que eu estou na televisão e mudar tudo na minha vida, esse é o medo que você pode ir com medo mesmo. E se tiver com medo, talvez você precise de um profissional para te ajudar a olhar. Mas o que cura mesmo é o amor. Então, você fique atento e vamos exercitar. O que é os mantras? Vou explicar, todo dia eu vou explicar um pouquinho. Em vez de a gente reclamar, a gente vai fazer os mantras. Quando você sentir que você vai reclamar de alguma coisa, que você está aborrecida, pega essas anotações aí que você fez todos os dias e começa a ler para você, com você. Usa o Ho'oponopono também. Eu sinto muito, por favor, me perdoe, te amo, sou grata. 4 frases que você fala para você e com você. E aí você vai aquecendo o coração. Ficou quentinho o coração, é sinal que tá dando efeito. Mas é isso aí. Márcia, então tá aí no 3º livro. Agora vai vir o 3º livro, né? Então a gente traz esse livro Mulheres Incríveis, Histórias Fascinantes, que a gente vai fazer agora a 2ª edição. Aliás, você está convidada para contar a sua história aqui, né, Beth? Com certeza. Nesse livro, né? Eu vou ficar muito feliz de poder fazer parte desse livro e contar um pouquinho da minha história. E se tem alguma mulher assistindo a gente, né, está convidada a fazer parte desse livro, que a ideia é a gente lançar em março agora, né? A 2ª edição do Mulheres Incríveis, Histórias Fascinantes, que é um livro voltado para a mulher valorizar a sua história, Beth. Porque quando eu ia conversar com mulheres, assim, ainda vou, né? Quando a gente conversa com mulheres, eu tenho um trabalho muito grande com diversas mulheres. Quando elas olham para a história delas, elas não reconhecem a história delas. Né? Então, olha a história de uma forma muito pequena, porque quando nós estamos falando aqui, eu espero que você tenha... A minha história, ao ser contada, eu vou ter coisas muito melhores, boas para contar, de empoderamento, daquilo que... Porque hoje eu vivo um estágio que o que passou não tem sentido, mas eu também não vivi essas histórias que você atende dessas mulheres. Eu tenho uma história muito suave, né? É de superação, de se libertar, de ser adulta, de fato, de não ficar na dependência de mãe, não ficar na dependência de marido. Que isso que eu estou contando, as mulheres da minha idade têm muito disso. Claro. E às vezes elas ficam tristes, elas até entram em depressão porque elas não conseguem tomar uma atitude. Não consegue. No meu caso, eu consegui dar um olhar para mim mesma. Mudar, por isso, né, que eu estou aqui. Eu também não escondo. Essa minha trajetória de ser diferente começou aos 60 anos. Então, e olha que incrível, né, Beth? Então esta página que eu faço questão de estar no seu livro, eu quero contar isso, que eu sou uma pessoa comum. Eu não sou uma pessoa diferente. Tem a cara da riqueza aí, mas isso aí foi um acaso na vida aí, né? Porque nasci loira. Mas é luta, tem sofrimento. Mas quando eu disse sim para mim, e esse sim, ele pode ser dito, Márcia, em qualquer circunstância, mas ela tem que ser tomada uma atitude, que eu acho que é essas histórias aí que você vai no profundo. Exatamente, né? Porque a gente convidou muitas mulheres para contar as histórias. Nesse livro aqui, né, o Mulheres Incríveis, Histórias Fascinantes. Lindo, lindo. Nós temos 14 histórias onde elas são coautoras, né? Então tem os nomes delas aqui, né? Elas mesmas que escreveram, porque eu e a Valéria, a gente até pensou, a gente escreve, mas não seria a mesma essência de você escrever a tua história. Porque tem a emoção, né? Exatamente. Você só faz a correção ortográfica. A gente tem duas autoras aqui, que eram analfabetas, né? Que são analfabetas, que é a minha avó, né? Que eu escrevi, que hoje está com 92 aninhos. Beijo então, pra avó. Fiquei muito feliz de escrever a história dela. E uma outra que também era analfabeta, então ela gravava áudio e a gente
transcrevi a história, né? Tá. Então, mas as demais todas escreveram de fato, né? De punho de Mesmo fato. essas que a gente transcreveu, foi narrado por elas. Então, a Tá. minha avó, sentei do lado dela e falava assim, Vó, conta pra mim, né? Ah. Conta pra mim, como que foi a sua infância? Aí ela ficava falando, né? E eu ia ali transcrevendo, né? E foi emocionante, porque quando ela fez 90 anos, eu fui lá em maio de 2021. Você foi lá onde? Porque No Ceará. ela mora tá no Ceará Nordeste, ainda. Tá. Quando ela fez 90 anos, eu fui levar o livro de presente para ela. E eu li a história para ela e ela se emocionou de ver a Porque história escutar dela a no própria livro, história, né? né? Exatamente. E quando você, né, assim, escrever um livro é eternizar, né, Beth? Então, quando Com você toda põe certeza. um capítulo da tua história num livro desse, você eterniza. Qualquer né? bilhetinho que você deixar, Exatamente. E quando ele você vai eternizar. quando Imagina você um livro. eterniza, você deixa marcas, você deixa lembrança para o mundo e para as pessoas, né? Então, assim, agora o terceiro livro, que aí esse sou eu que estou escrevendo, né? Contando um pouquinho dessa questão da depressão, porque eu acho que como eu consegui superar esse processo, muitas pessoas desistem da vida. A gente está chegando quase no Setembro Amarelo, que vai falar muito sobre essa questão. Nós vamos do fazer uma número campanha bem bonita, né, Márcia? Sim, muitas pessoas jovens tirando a sua vida, crianças tirando a vida, Beth. Crianças de 10, 8, 9 anos desistindo se da vida. mutilando, né? Então, a gente está aí nesse projeto. Eu estou escrevendo esse livro, né? Para lançar aí, eu quero lançar, ver se eu consigo lançar agora em dezembro deste ano, né? Mas mostrar ali o poder do amor, porque como eu te falei, né? Hoje eu tenho um programa na rádio, né? Você me levou lá para a rádio junto com o minha Isidoro afilhada, é uma das lá, minhas afiliadas da Rádio Deual lá, né? E quando vocês me convidaram, tanto você quanto o Isidoro, eu ficava pensando assim, nossa, mas o que eu vou levar? Porque acho que um meio de comunicação é igual ao seu programa aqui, né? Ele tem que ter conteúdo, ele tem que chegar nas pessoas, ele tem que conectar as pessoas e ajudar essas pessoas a olharem a vida de forma diferente, né? E aí eu recebi... Nós temos que ser um despertar. Exatamente, né? Aí eu recebi um chamado de Deus, né? Dentro da minha espiritualidade, do que eu acredito, e onde Deus me respondia assim, fala sobre a arte do amor, né? E foi muito difícil. Que é o nome do seu programa, É o nome do programa, né? E foi muito difícil falar, tá, mas o que eu vou falar sobre a arte do amor? Porque a maioria das pessoas, quando a gente fala sobre amor, fala de relacionamentos, né? A princípio, quando você vai falar de amor, vai falar de homem e mulher, né? Exatamente, né? E aí quando vem a Que resposta... também tem muito sentido, Claro. mas Também tem que este falar amor sobre que esse nós amor. acabamos de ler aqui no Isso. mantra, que é o universal, que é o Exato. da compaixão, que também une homens e mulheres, né? E todas as pessoas, E todas né, as Beth? pessoas de uma forma Porque geral, o independente. Amor, né, o amor é universal. Quando você fala, né, que o amor cura o medo, é isso, porque muitas vezes o medo, ele é criado, a gente cria, Sim, né? ele não Uma existe, coisa ele é é o medo, por abstrato exemplo, medo, né? né? Você cria. Eu estou no meio de uma avenida, tá um trânsito horrível, eu tenho que atravessar, ali eu vou ter um medo real. É o abismo, né? É o abismo. Então, assim, se eu sei que se eu atravessar, eu vou ser atropelada. Então, ali é o medo que me segura. Outra coisa é eu ter um medo de imaginar, por exemplo, eu conheci uma pessoa, eu me apaixonei por ela, será que eu devo ficar com ela ou não? Mas e se a pessoa fizer isso? Você não sabe, né? A gente não sabe. Então, Aí esse você vai medo, criar, esse criar medo, outros sentimentos, Isso. tudo no negativo, isso. né? Esse medo te impede, ou por exemplo, né? Eu consegui um emprego, eu consegui um programa na TV. Será que eu vou? Nossa, mas aí esse medo impede você de viver o que você quer. Então, e aí como que você olha? Você olha e fala assim, não, olha com amorosidade para você, né? Não, eu sou capaz, eu vou lá e vou fazer o meu melhor. Quando eu falo assim para você, que eu uso muito essa expressão, tá com medo, vai com medo mesmo? Porque eu usei isso para mim. E eu falo aqui a linguagem do povo. Eu sou povo, eu sou uma pessoa muito simples. É claro, se eu me jogar lá no abismo, esse medo não é o medo que eu quero trabalhar com você. Mas se eu tivesse ficado com medo de falar assim para o Isidoro, por exemplo, há 2 anos atrás, quantas pessoas vieram comigo? Hoje nós somos quase 10 lá. Eu entrevistei recentemente a Nancy. A Nancy, né? que também é uma das parceiras. É uma das suas afiliadas, e assim, foi emocionante o relato que ela traz no programa. Vou trazer a Nancy aqui também. De como você resgatou um sonho dela. Exatamente. Então você, Elizabeth Souto, né, foi a responsável de resgatar nela uma coisa que ela viveu lá na infância, né, na juventude. Na juventude. E aí aquilo ficou guardadinho porque ela fez outras escolhas, foi viver e tá tudo bem, né? E tá tudo certo também. Ela relata, né, ela foi muito feliz com as escolhas que ela fez, mas quando você chama ela de volta, você resgata e assim,
ela se emocionou cantando Sim. isso, né? Nós temos, assim, uma conexão maravilhosa. E ela é fantástica, né? Hoje, o mundo internetico, que você me ajuda tanto, que para mim é tão difícil, mas é ele que hoje me conecta com as pessoas Claro. de todo o meu meio. Se eu me conectar, quando eu faço esse sino aqui com este som, realmente isso me deixa em paz. E eu quero que o maravilhoso e a maravilhosa que está do outro lado também sinta. Nossa, ali tem um sino, ela falou que chama sino PIN. E aquilo, quando eu toco aquele sino, parece que aqui dentro de mim treme. Eu quero isso. É isso que eu quero. Tem que tremer, deu medo, vai com medo mesmo. Depois tem uma porção de profissionais em torno de você que pode te ajudar. Um amigo, um padre, um pastor, uma escritora, uma vizinha, para começar você sair do medo. Uma história de um livro. Né? Eu também gosto de fazer a campanha aqui. Dá para ler 10 minutos por dia um livro de papel? Exatamente. Sempre eu falo aqui também para as pessoas. É simples isso. Ah, mas eu vou ler o papel? Nós ficamos no celular, que é maravilhoso. Porém, o livro do papel traz você para você centrar um pouquinho. O livro faz você viajar, né, Beth? É. Eu acho que... Vou pedir uma licença aqui, deixa eu ler aqui o que nós não conseguimos lá. O Wagner tinha dito assim, ó, Elizabeth Souto oferecendo sempre informações com proposta de transformação pessoal. Márcia Dantas é um exemplo de profissional e uma pessoa admirável. Gratidão, Eu e o né, Wagner admiramos você demais. Gratidão. E tem aqui, coloca o de seguida, o Eric, o daí, olha lá, a Isis também está dizendo que a Márcia é um ser do bem, leve, vive em prol de ajudar e espalhar amor, mulher forte, com sorriso, incentivadora, empreendedora nata, cheia de gratidão no coração e vontade de viver. Exatamente isso. Que linda, obrigada. E é por isso meninas? que eu e a Márcia nos conectamos e nos damos tão bem, né? Porque nós temos esta vontade de viver, né, Márcia? Vontade de viver, mas mais do que a nossa vontade, né, Beth? A gente quer levar isso para que as pessoas sintam Exatamente. também. Né? Quando você olha para o seu telespectador e fala para ele, né? Você tem que sentir isso, é isso. Você tem que sentir a vida através de um programa da Beth, né? Através de tantas outras formas. Porque, assim, a vida passa muito rápido, né? A gente tem um tempo muito curto aqui, né? E quando... eu falo muito, né? Eu defendo muito essa questão do amor, porque independente dos problemas, Beth, se a gente escolher viver uma vida em amor, vivendo essa arte do amor, porque o amor é de Deus, ponto. Ele é transformador, universal, né? Mas ele você tem que dar sim para ele. Exatamente. Porque enquanto você está lá, o pastor Cláudio, sabe o pastor Cláudio, que faz muito sucesso no TikTok, ele ensina sempre a fazer a dinâmica do copo d'água, né? Você está lá numa discussão, enche a boca d'água e cala a boca. Fica né? quieta. Né? Como diz o Wagner, não dá assunto, fica quieto. Porque se o marido chegou bravo, se você está brava, olha como é que vai ficar quando um casal, ou uma irmã e um irmão, ou até dois colegas de trabalho. Um dos dois vai ter que silenciar. Muito. E aí é exercitar o amor, a compaixão, o amor. É fácil? Claro que não é fácil. Não é, mas Não é fácil, mas ele tem que ser começado, né? Começando pelo começo, como diria. O primeiro passo para a gente entender como viver a arte do amor, né, Beth, é buscar autoconhecimento. E Perfeito. aí, por exemplo, né, nesse processo todo, assim, o autoconhecimento, tem pessoas, Beth, que acham que assim, né, a gente é especialista em pessoas, e a gente que trabalha cada um numa área diferente, mas a gente que estuda o ser humano... A nossa matéria-prima é a pessoa. É o ser humano, né? A gente que estuda o ser humano é muito interessante, porque as pessoas, elas falam assim, eu fui uma dessas, tá, gente? Não sei vocês, mas eu fui uma dessas, né? Não sei se é parecido assim, com a gente. Lá na minha casa é assim, né? Aqui no programa da Beth a gente faz assim. Aí na sua casa eu não sei, né? Mas assim, autoconhecimento, né? A gente fala por autoconhecimento, então a gente chega a um momento que a gente fala assim, não, eu me conheço, nossa, eu me conheço muito bem, eu sei como eu sou e tal... E aí você se conhece sim, é bom você sempre estar se conhecendo, mas você se conhece até a página 2, porque amanhã se acontecer uma situação diferente, que você nunca vivenciou, você não sabe como você vai reagir diante daquela situação. Você não sabe quais as atitudes que vão ter, quais são os sentimentos que vão despertar em você. Exatamente, né? Que foi o que aconteceu na pandemia, né, Márcia? Exatamente. As pessoas, o que mais teve trabalho fomos nós da área terapêutica. Exatamente. Porque as pessoas entraram em pânico,
sentimentos foram despertados. De medo. As pessoas criado, perderam né? emprego, perderam seus entes queridos. Família. Família. Então foram muito... Isso aí que você falou, é a surpresa da vida. Exatamente. Nós vamos estar preparados 100%? Não, mas quando você tem conhecimento, você vai saber lidar com a situação. Tem recentemente, eu estava ali na fundação, aqui de Santo André, e eu estava indo para o meu carro e eu ouvi, tinham 3 pessoas conversando, né, e eu ouvi uma frase assim, né, de uma das pessoas que estavam lá, ela disse assim, né, porque tá vendo, a gente não consegue fazer nada, essa pandemia roubou os nossos sonhos, roubou a nossa vida, roubou tudo, e aí aquilo me impactou tanto, assim, né, porque eu olhei e falei assim, caracas, né, para as pessoas, a pandemia, cada um teve um sentido, Teve né? um sentido. Mas, Beth, a gente não pode permitir que nada nesse mundo roube os nossos sonhos. Com certeza. Roube aquilo que a gente quer viver. Eu, na pandemia, por exemplo, eu realizei um sonho, né? Então. Tá aqui, né? Assim, no momento de dor, né? Porque De eu dor. Então, assim, eu peguei aquilo que era dor e transformei transformou. isso em algo, eu queria transformar isso em algo bom, porque eu falei, não é possível, isso não sou eu, não sou eu nesse sentido. Né? A pandemia também trouxe isso para mim. Vou pedir para o Eric colocar aqui eu e o Wagner convidando você, que ainda dá tempo, para participar do nosso workshop, que é um workshop, é o primeiro que nós estamos fazendo, Márcia, aberto e não direcionado só para terapeutas. Maravilhoso. Até agora, Escola de Hipnose, Elizabeth Souto e Wagner Mello tinham uma direção olhando mais para fazer formação de pessoas, para formar terapeutas, hipnólogos profissionais. E as pessoas são curiosas. Nós começamos a apresentar alguns eventos onde as pessoas pediram para a gente fazer hipnose, que é o street, né? Sim. E aí nós percebemos o quanto as pessoas comuns que não querem ser terapeuta, mas ele quer saber um pouquinho da hipnose. E nós então resolvemos montar esse workshop, que vai ser aqui em São Caetano, lá no espaço Ponto de Luz. Você vai gostar muito, lá da minha amiga Elaine, aqui pertinho. E nós temos um único pré-requisito: precisa ser maior de 18 anos. Do contrário, você que tem medo vai conhecer hipnose. Se tem curiosidade, vai conhecer hipnose. E tem mais, vai sair fazendo hipnose, eu te garanto. Você só não vai sair um hipnólogo, né? Porque você vai sair certificado pela escola também. Você vai sair certificado de ter estado, é um workshop. Mas depois, se você gostar e quiser se tornar um terapeuta, aí sim, você vai ter um certificado de terapeuta. Mas sábado agora eu vou esperar você, ainda dá tempo. E tem 2 telefones aí. O primeiro telefone, o 7215, você fala direto com o Wagner, lá na nossa escola. Gratidão. Márcia, aqui passa depressa também, rápido, que nem vai na rádio. Nossa, falta 10 minutos Mal só. Começa. Programa ao vivo, né, Márcia? Conta pra mim alguma coisa que eu não te perguntei para você falar do seu projeto, que agora tem esse livro aí saindo, este livro que vai ser sucesso com certeza. Quando nós queremos comprar esses livros, como é que faz? Está na livraria? Está no online? Hoje, como é que é? Hoje eles estão na livraria Polo Books, né, que é a nossa editora, onde a gente publicou Mulheres Incríveis, Histórias Fascinantes, né? A gente está agora correndo atrás para colocar na Amazon. Também, fica legal, porque todo gente, mundo compra lá. Para todo mundo, para todo mundo ter lá, né? Então a gente está nesse processo buscando. E direto com a gente também, né? Pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo Instagram, né? E assim, né? O livro, assim, os 2 livros, né? São maravilhosos, cada um com características diferentes, né? Mas a gente acreditou muito nesses projetos, né? Ter essas mulheres escrevendo as suas histórias, né, Beth? A gente traz essas mulheres para um olhar muito... a gente ouviu muitos depoimentos assim, né? Nossa, eu não imaginei que a minha história era tão maravilhosa. Eu nunca tinha parado para ver a minha história. Porque é como eu falo, né? Quando eu faço esse som do PIN, que é esse sino, e eu faço a proposta de você escutar, ele entra dentro da gente. Sim. Então, qual é o despertar? É de você trazer os seus sentimentos, porque naquele segundo que ele está tocando, a sua mente fica vazia.
E é aí que você vai trazer do seu inconsciente alguma coisa, alguma ideia. Você, por exemplo, precisou estar passando por um problema de dor para sentar e receber essa inspiração divina e agora se tornar uma escritora. Sim. E como você não vem sozinha, né? Você teve essa ideia de trazer mulheres do povo, simples, começando honrando a sua ancestralidade, que é a sua avó, trazendo um pouco de resgatar. Família, Imagina o né? quanto a família Dantas não tem orgulho de tudo isso também, né, Márcia? E a minha avó é matriarca de uma família enorme, né? Ela tem 15 filhos, todos vivos. Né? Como chama sua avó mesmo? Raimunda de Melo, Ferreira de Melo, né? Dona Raimunda, lá do Ceará. Lá do Ceará, um beijo né? para a senhora. Um beijo para a senhora, para suas vizinhas aí que devem estar assistindo a sua neta. Ela é mãe de 15 filhos, todos vivos, né? E educou. Você sabe, né, Beth, que essa questão, a gente fala muito da arte do amor. Esses dias eu me deliciei ligando para minha avó. Hoje ela está com um pouco, ela passou por um processo de Covid, então ela perdeu um pouco a memória, né? Então às vezes ela reconhece a gente, às vezes ela não reconhece, né? E esses tempos eu liguei para ela, a gente ficou mais de 1 hora no telefone, mas a gente ria tanto ela contando as histórias, né? E a minha avó, mas assim, a minha avó, ela é um exemplo, para mim, quando eu olho assim, um exemplo de amor. Esse amor puro que a gente fala, por isso que eu falo dessa arte do amor, porque ela é um exemplo de amor. Eu nunca vi a minha avó brigar com ninguém, Beth. Eu nunca vi a minha avó ofender uma pessoa, xingar alguém, perder. Assim, ela sempre foi uma mulher da roça, analfabeta, simples, né? Minha avó, acho que mal sabe escrever o nome dela, sabia na época, né? Ela conta na história dela, por exemplo, que o sonho dela era estudar. Mas como ela tinha que trabalhar, ela não podia estudar. E aí depois casou, teve os filhos, né? Isso também passou para a história das filhas dela. Todos os filhos estudaram, são letrados pelo menos. Todos são letrados, né? Não tem nenhum analfabeto, né? Então ela se realizou um pouco nos filhos e agora muito mais nos netos, né? Eu tenho tias que foram professoras, a minha mãe foi professora, minha mãe que me alfabetizou, né? Na primeira infância lá. Então ela tem assim... o sistema familiar foi evoluindo. Até essa geração deles, né? Eles não chegaram nenhum a ter nível superior, né? A primeira a ter um nível superior na família fui eu, né? Fui uma das primeiras, né? E aí depois da minha geração em diante, aí os demais depois de mim, hoje todos são graduados, têm faculdade, né? Então mudou esse ciclo, né? A gente foi mudando isso. Mas a educação sempre esteve muito presente na nossa vida, né? Márcia, quero que você deixe as suas redes sociais. A gente já está chegando no finalzinho, 1 hora passa muito depressa, demais, né? Demais. Sinta-se convidada aí para trazer aí a novidade do seu 3º livro. Com certeza. Que vai ser uma honra fazer essa parceria com você. Deixa as suas redes sociais, por favor, e se despeça aqui do nosso público. Bom, eu quero agradecer você mais uma vez, né, Beth, pelo convite. Quero aqui, gente, agradecer a cada um de vocês que se conectou com a gente, que participou. Hoje eu quero deixar 2 beijos especial para 2 amigos queridos que estão fazendo aniversário. Um é a Viviane Donassan, nossa amiga, né? Ah, tá. E o meu amigo Helder Medina, que é daqui de São Bernardo, daqui de São Caetano, que também estão fazendo aniversário. Parabéns para vocês. Amo os dois. A minha filha Juliana também. A sua filha, né? Minha filha Juliana, a caçula também parabéns, faz aniversário Juju. hoje. Tá. Parabéns, Juju. Sucesso aí, né? E agradecer a Deus, né, Beth? Agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui no espaço com você mais uma vez. Eu é que sou grata. Espero sempre poder contribuir na vida das pessoas por onde eu passo, né? Para me acompanhar no Instagram, @MárciaDantasCoach, no Facebook Márcia Dantas, você se conecta lá, né? Facinho. Quem quiser conhecer o nosso trabalho também da Ideal, a Ideal Associação também, que é um trabalho maravilhoso lá que a gente tem. Então, gente, é só agradecer mesmo. E se eu puder deixar uma mensagem aqui para vocês, procure viver a arte do amor na vida de vocês em tudo que você for fazer. Né? Seja no seu trabalho, seja com a sua família, seja com seus amigos. Mas não esse amor romântico que as pessoas vendem, esse amor comercial que as pessoas vendem, né? Mas o amor em essência, o amor que vem da espiritualidade, que vem lá do universo para a gente ser melhor. Né? Afinal de contas, os 2 maiores mandamentos que nós aprendemos ame a Deus sobre todas as coisas, e o segundo ame ao próximo como a ti mesmo. Então, essa é a minha mensagem que eu quero deixar para vocês. Muito obrigada, Márcia. Gratidão. Até breve, eu que se agradeço. Deus quiser. Para você que
abriu as portas aí da sua casa, que nos fez chegar e nos permitiu estar aí até agora com vocês. Gratidão. E amanhã eu estou aqui com Elizabeth Souto Desafia às 14 horas ao vivo. O meu encontro marcado com você. Até amanhã. Wagner Mello. Conversando com você hoje, eu quero que você preste atenção no que eu e o Wagner vamos entregar para você. Imperdível. Você que sempre procurou um curso livre de hipnose, mas com a qualidade de um curso profundo, venha fazer o nosso workshop no dia 27 de agosto. É um sábado e você vai adorar, porque você vai sair hipnotizando. E eu vou contar mais para você. Você não precisa ser terapeuta, você só precisa ter curiosidade de saber o que é hipnose. Mas o que eu vou contar para você é que ele vai servir para a sua vida pessoal ou para a sua vida profissional. É assim, professor? Quem aprende hipnose muda em todos os sentidos, pessoal, profissional e espiritual. Estamos esperando por vocês. Vem comigo, vem com o professor Wagner. Vem com a gente. E depois você vai me contar.